Olá pessoal, comentar uma matéria que saiu publicada na revista da BPI 196 de maio e junho de 2025, com o título Inteligência Artificial versus Novidade, Impactos sobre o Sistema Patentário. É um artigo da Thalita Paz, Ricardo Azevedo, Felipe Gelelete e Álvaro Neto. Bom, o artigo ele analisa criticamente os impactos da inteligência artificial sobre o requisito de novidade no sistema de patente, especialmente diante da produção massiva e automatizada de informações técnicas por ferramentas de IA. Os autores sustentam que a capacidade dessas tecnologias de gerar texto, soluções e combinações de conhecimentos já existentes tende a expandir artificialmente o estado da técnica, dificultando a distinção entre o que é efetivamente novo e o que resulta de recombinações algorítmicas previsíveis. Esse fenômeno pode levar o risco de indeferimento de pedidos legítimos de patente e comprometer a segurança jurídica dos inventores. Então, assim, isso é um novo cenário que aparece com as inteligências artificiais, né? Ou seja, com a capacidade de combinação de informações que a inteligência artificial proporciona, é possível gerar novos conteúdos autonomamente, que são colocados à disponibilidade do conhecimento público em pouco tempo. Então, o artigo discute os desdobramentos disso, né? A divulgação de informações geradas por softwares que passam a integrar o estado da técnica acabam podendo comprometer a novidade de futuras patentes de invenção. Isso pode ser exemplificado pelo caso do banco de dados genéticos Merck Gene Index, criado em 1994, a partir de uma colaboração entre a empresa farmacêutica Merck e a Universidade de Washington. O sistema consiste em instrumentos científicos capazes de ler o código DNA, que acabaram permitindo progressos que antes demandavam cerca de 10 anos de trabalho para identificar a sequência de um único gene, reduzindo esse tempo aí para poucos meses. Empresas têm formado joint ventures, como a Celera, Insight e Human Genome Sciences, e passaram a comercializar bases de dados genômicos proprietários, impactando negativamente companhias farmacêuticas envolvidas em pesquisas de tratamentos cujos genes chaves estavam sob a titularidade de terceiros. A Merck adotou a estratégia de publicar, no prazo de 48 horas, todos os genes já identificados, com o objetivo de tornar essas informações públicas e assim eliminar a novidade necessária ao patenteamento por terceiros. Entende? Você tem um programa ali de inteligência artificial que identifica esses genes aí e é capaz de identificar milhões de genes, tá? Coisa muito acima da capacidade da técnica anterior. E você publica todos esses milhões de resultados. Quer dizer, se no futuro alguém identificar um gene, provavelmente isso já ser um desses milhões aqui que já foram publicados antes. Então isso vai impedir as pessoas no futuro de pedirem patentes para essas identificações, né? Por meio da aplicação de algoritmos de machine learning, pesquisadores do MIT, aí é um outro caso, tá? Outro grupo de pesquisa, identificaram o que foi conhecido como um poderoso novo composto antibiótico. O modelo computacional desenvolvido é capaz de analisar em poucos dias mais de 100 milhões de compostos químicos, tendo sido programado para selecionar substâncias com potencial de eliminação bacteriana por mecanismos distintos daqueles empregados pelos medicamentos convencionais. Esse caso exemplifica como a inteligência artificial desempenha um papel central na combinação e processamento de conhecimentos em velocidade significativamente superior à capacidade humana, contribuindo de forma crescente para o desenvolvimento de novas soluções. De todo modo, algumas soluções então, veja, essa questão, quer dizer, você veja que a capacidade de processamento ela é aumentada exponencialmente, né? Como é que fica a questão da novidade, então? Se tudo isso é uma coisa que é muito mais
resultado desse extraordinário poder de computação da inteligência artificial dos computadores do que de alguma capacidade inventiva do inventor, né? Quem descobriu o tal novo composto antibiótico não foi o inventor, foi o algoritmo. Como fica essa discussão? Então você veja, esse é um segundo aspecto, né? O primeiro aspecto é aquele de eu mandar uma inteligência artificial fazer N milhões de combinações, chegar a milhões de soluções e publicar essas soluções para matar uma patente posterior. A gente vai ver isso num vídeo, no próximo vídeo que eu vou tratar de um site que especificamente fala sobre isso. O artigo também ele discute o marco legal da inteligência artificial, atualmente em tramitação no Senado Federal, PL 2338 de 2023. Ali, nesse projeto de lei, no artigo 32, inciso 7, ele trata ali da criação de uma autoridade competente responsável por essa política de inteligência artificial. E nesse inciso 7, especificamente, ele dispõe que essa autoridade ela deverá se articular com autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências com setores específicos da atividade econômica e governamentais sujeitas à regulação. O autor, ele conclui que esse inciso aí, ele trata de uma relevância temática que indica que o INPI poderia ter um papel ativo nesse contexto. Ele não entrou em maiores detalhes sobre isso, tá? Porque aqui o inciso 7 não fala nem de propriedade intelectual, né? Fala só setores específicos da atividade econômica, é bem amplo. O autor, ele sugere que o NPI poderia ter algum papel nessa regulação, mas não avança, é um parágrafo simples aqui do artigo, não avança muito nesse sentido. Então o artigo conclui destacando então os desafios práticos para os escritórios de patente e examinadores, questionando se os conteúdos gerados pela IA devem ser considerados como anterioridade relevante. Ao final, o artigo propõe reflexões sobre a necessidade de atualização regulatória e interpretativa, a fim de preservar o equilíbrio sobre estímulo à inovação e rigor técnico na análise de novidade do sistema patentário. Então, ele sugere algum tipo de mudança no calibre desse critério de novidade, tendo em vista esse poder gigantesco de processamento aí das IAs. Para prevenir futuros impactos que podem ser prejudiciais às novas patentes, são abordados aspectos de adaptações das normativas com relação ao requisito de novidade e estada técnica no Brasil, interpretando que uma anterioridade suficiente para retirar a novidade de uma invenção não pode ser uma mera abstração computacional sem o devido tratamento cognitivo humano. Então, não basta a IA geralmente gerar uma solução abstrata ali. Você tem que ter certeza que aquela solução ela não é uma mera abstração computacional. Ela tem o devido tratamento cognitivo humano. Essa é a proposta dos autores. Logo, esse seria um aspecto a ser discutido para introduzir nas normativas relacionadas à patente. Então, você veja, parece que cria dois universos, né? Você ter uma solução que tem o devido tratamento cognitivo humano, ou seja, a exigência da interferência humana naquele processo de criação, ele continua sendo exigida de alguma maneira. O problema é quando você tem a inteligência artificial meio que mimetizando o comportamento humano, e aí você não consegue mais saber se que é exatamente o teste de Turing, né? Ou seja, o computador ele traz soluções que você começa a turvar essa fronteira entre o que tem tratamento cognitivo humano e o que não tem. Esse é o problema. Porque ela vai mimetizando a capacidade humana, né? Então essa fronteira ela fica muito tênue. Bom, é isso então. Muito obrigado então.